Olá, Zoe Martins, tudo bem? Bom, você é uma pessoa que tem me dado muito trabalho, porque eu tenho rebatido muitas coisas que você posta, né? Muitos vídeos seus com muitas mentiras e coisas totalmente absurdas. Mas hoje eu decidi te fazer um desafio. Será que você teria a humildade que todos os ditadores que você critica não têm? Bom, você critica bastante ditadores com toda razão, justamente porque eles, mesmo diante do erro, eles não dão um braço a torcer e continuam errando, errando, errando. Então eu tô aqui hoje para testar a sua humildade. Será que, diante de tudo que eu vou falar aqui agora, você terá coragem de postar o meu vídeo nas suas redes sociais? Tá feito o desafio e eu vou mostrar aqui para você que num vídeo pequeno aqui você cometeu diversos erros e sempre de maneira irônica e desrespeitosa, puxando pro lado do seu presidente e tentando denegrir sempre a imagem do presidente atual, lembrando que eu não sou eleitor de nenhum dos dois e eu tô aqui simplesmente pela verdade, tá? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo. A última notícia do comediante Lula. Olhem isso aqui, gente. Notícia de 2018, tá? Cuba tem 17,3 milhões de dólares em parcelas atrasadas com o BNDES. Só que olha o que o Lulinha falou hoje. Esse cara de pau falou que Cuba e Venezuela não pagaram BNDES por causa de Bolsonaro. Bom, salvador da pátria, querido Lula, agora o senhor vai cobrar essa dívida. Falta saber, será que Cuba vai pagar em dinheiro ou em charuto? Pô, Bolsonaro realmente vacilou, hein? Não cobrou essa dívida. Mas eu confio no senhor Lulita. Sei que o senhor vai pedir esse dinheiro de volta pro povo brasileiro, pro contribuinte que merece esse dinheiro para aplicar aqui no nosso país. Bom, nessa primeira parte, você já diz que Lula é comediante e cara de pau, por ele ter dito que Bolsonaro é que tinha que ter cobrado essa dívida. Sim, essas dívidas são parceladas em muitos anos e não iriam ficar apenas no governo Lula. E quem financia essas obras é o BNDES. Então são muitas parcelas. O BNDES é uma empresa do Brasil, é uma empresa comandada pelo governo federal. Inclusive, o próprio seguro também é comandado por uma agência dentro do BNDES, cuja administração é do governo federal. Então, todos os presidentes que entram, eles sim precisam dar continuidade a estes acordos. Então vamos ver nessa tabela aqui mais ou menos o que aconteceu. Isso aqui é uma tabela já feita no governo Bolsonaro, numa auditoria, inclusive, que o Bolsonaro gastou mais de 40 milhões de reais para dizer que iria abrir a tal caixa preta. E no final do gasto desses 40 milhões de reais, concluiu-se que nada havia de errado, né? E ele inclusive fez um vídeo sobre isso. E eu fiz 5 vídeos sobre o BNDES. Caso você tenha interesse, assista todos, que ali tiram todas as dúvidas que todas as pessoas que fazem fake news como você costumam compartilhar. Então vamos lá. O Cuba tinha 656 milhões de dólares em parcelas a pagar, né? Divididos em parcelas. Esses 656 milhões era o valor total da obra financiada. 242 milhões foram pagos. Restavam 499 milhões de dólares a serem pagos. Algumas parcelas começaram a atrasar e essas parcelas, 26 milhões de dólares, foram pagas pelo Fundo Garantidor de Exportação, que é um seguro, porque todos os países que contratam essas obras que são financiadas pelo BNDES, eles têm que pagar prêmios, né? Então eles vão depositando numa conta do Tesouro Nacional e essa parte desse dinheiro cobre eventuais despesas de inadimplência. Então a gente vai seguindo aqui as prestações vencidas, aguardando indenizações. Foram 36 milhões de dólares, né? Então essas parcelas aqui de 36 milhões de dólares ainda não estavam cobertas pelo seguro, né? Então aqui, ó, total não pago pelo devedor, 62 milhões de dólares, tá? Então 62 milhões de dólares é o que faltava em dinheiro das parcelas que não foram pagas. E a gente precisa observar que ainda restam 561 milhões da somatória dessas parcelas, mais as parcelas que ainda estão por vencer. Então o Bolsonaro, a partir do momento que ele começou a atacar o governo de Cuba,
publicamente, atacando o governo, enfim, ele já cometeu crime de responsabilidade, além de destruir a responsabilidade dele próprio em cobrar essas dívidas. Ele deveria manter um bom relacionamento com todos os países para que todos os acordos fossem cumpridos. E eu vou mostrar uma curiosidade para você aqui, referente à lei que define os crimes de responsabilidade do presidente da República. Então, Zoe, essa aqui é uma leitura que eu recomendo você fazer para você entender que presidente da República não é brincar de TikTok, tá bom? Vamos lá. Nessa lei aqui, a lei que define os crimes de responsabilidade, e logo aqui no artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência política da União, tá? E aqui no item 3, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Entendeu? Então falar mal de Cuba, ficar atacando Cuba, já é um crime de responsabilidade. Já aqui no capítulo 7, né, dos crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, né? A gente tá aqui, ó, são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Se a gente ver aqui no item 5, olha aqui, ó, negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. Ou seja, negligenciar o que o Brasil tem para receber, ou seja, inclusive o patrimônio nacional, que é o Tesouro Nacional, também é crime de responsabilidade. Ou seja, ele tem sim responsabilidade em administrar também as dívidas de países estrangeiros com o patrimônio público brasileiro. Então, tá aí, ó. Ele tem sim obrigação, e ele, por todos esses motivos, só de ter desvinculado, né, essa boa vizinhança com Cuba, independente do que Cuba seja ou deixe de ser, nós tínhamos um acordo, nós temos ainda um acordo, e ele precisa ser cumprido. E o presidente da República, ele tem responsabilidade sim por essa dívida. Ele precisa cobrar e precisa usar os meios corretos de cobrar. E agora eu vou explicar mais uma coisa muito interessante. Numa outra parte do seu vídeo, você tira sarro daquela fake news absurda, e eu fiz um vídeo sobre isso, tem vídeo completo no meu canal aqui. Eu fiz um vídeo sobre isso para acabar com essa mentira aí de que Cuba ia garantir os pagamentos em charuto. Não, eu tô aqui com parte do contrato, né, que eu desci na íntegra, né, li o contrato inteiro aí de Brasil com Cuba nesse financiamento de obras lá, e tá aqui, ó, no item 15.3 do contrato do BNDES tá escrito assim, ó, conforme aprovado pelo COFIG, será constituída e administrada pela República de Cuba, diretamente ou por intermédio do Banco Nacional de Cuba, uma conta reserva vinculada ao projeto, para depósito de receitas provenientes de exportações cubanas de tabaco, de forma a lastrear, ou seja, de forma a dar segurança, né, às obrigações decorrentes deste contrato e das cartas de crédito pelo prazo de vigência desses instrumentos, ou seja, ninguém ia pagar em charuto. Essas fábricas de charuto de Cuba, que inclusive tem como sócios pessoas da Espanha, né? A própria Espanha tem vínculos com essas fábricas de charuto, inclusive a Espanha é a primeira consumidora de charutos de Cuba, depois vem a China, tá? Igualmente Brasil, que tem o maior parceiro comercial, a China também. Então são empresas de tabaco cubanas que movimentam $500 bilhão. Ou seja, em um ano, eles arrecadam mais do que a dívida inteira que devem para o BNDES. E não custava nada Bolsonaro manter um bom relacionamento, ser respeitoso e manter esse contrato. Assim ele poderia ter ido até essa conta, que é feita justamente para isso, para reembolsar o que foi retirado do fundo garantidor. Porque eu devo lembrar novamente, o BNDES não tomou prejuízo, tá? Isso aí era somente para repor o fundo garantidor, tá? Já que essa agência poderia fazer a cobrança através do governo federal. Isso está em contrato, isso está vigente. E o Bolsonaro tinha sim obrigação de fazer. E para finalizar, Zoe, a última colocação que você fez no vídeo foi que o povo brasileiro merece que esse dinheiro seja investido aqui, no Brasil. E realmente ele foi, Zoe. Você precisa se informar. Todo esse dinheiro
que o BNDES disponibilizou para que fosse feito esse financiamento foi empregado numa empresa brasileira, onde toda a mão de obra foi brasileira. As pessoas viajaram para Cuba para fazer o serviço, mas quem recebeu o dinheiro brasileiro foi a empresa brasileira, foram os trabalhadores brasileiros, a obra-prima foi brasileira, enfim, tudo que não era brasileiro foi pago com dinheiro de Cuba, na própria Cuba. E aqui no Brasil, o dinheiro do BNDES foi investido totalmente nas famílias brasileiras e no próprio Brasil. Então, a senhora está totalmente enganada. Eu espero que você tenha a humildade de reconhecer o teu erro, as bobagens que você falou nesse vídeo, porque você está fazendo um desserviço. Você saiu da tua terra para desinformar o Brasil. E isso não é justo. E eu acho que o povo brasileiro merece as suas desculpas.